Volta dando sequência às lições da Palavra de Deus e dando continuidade aí aos estudos sobre o Evangelho de Lucas, quando Lucas nos apresenta Jesus como o Filho do Homem. E a lição de número 9, Lucas retrata o Filho do Homem escatológico. Nas lições anteriores já falamos sobre o Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem, e agora Lucas nos apresenta uma outra visão, que é o Filho do Homem escatológico. O nosso textuário está baseado em Lucas, capítulo 21, verso 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Esse é o nosso textuário que aponta, fala do Filho do Homem escatológico. Só para que nós possamos deixar bem pontuado, o termo escatologia é a junção de dois vocábulos, né? Escatos e logia, que seria basicamente o estudo das últimas coisas, o estudo das últimas coisas que estão por acontecer teologicamente falando. E quando Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem escatológico, tem duas maneiras de enxergar esse Filho do Homem escatológico no Evangelho de Lucas. Porque muitas vezes quando Jesus se denomina Filho do Homem, ele tanto está apontando para eventos do passado, quanto também para eventos do futuro. É o que nós veremos um pouco mais adiante aqui na lição de número 9. Quando eu falo que Lucas, ao apresentar Jesus como Filho do Homem, na verdade, quando Jesus se intitula Filho do Homem no Evangelho de Lucas, ele nos faz lembrar do termo Filho do Homem usado no Antigo Testamento, que tinha uma conotação. E também nos faz lembrar do termo Filho do Homem usado mais adiante no Apocalipse, que também nos dá uma outra conotação. O Filho do Homem messiânico é o Filho do Homem apontado lá no Antigo Testamento, em especial pelo profeta Daniel. E o Filho do Homem escatológico é aquele que nós vemos lá no Apocalipse, glorificado, exaltado, julgando as nações. E é o que trata um pouco aqui essa lição de número 9. É o foco, na verdade, da lição de número 9. Essas duas facetas da manifestação do Filho do Homem escatológico. Tanto o messiânico, aquele profetizado por Daniel, quanto aquele glorificado visto por João. Essas vezes que Lucas cita as menções que Jesus faz acerca de si mesmo como Filho do Homem, está apontando para essas duas facetas. O Filho do Homem messiânico, aquele Filho do Homem que veio, né, na nossa condição, na condição humana, como já aprendemos nas lições passadas, que venceu, triunfou sobre o pecado, sobre a morte, e que um dia voltará glorioso para poder resgatar a sua igreja e julgar as nações. O primeiro tópico da nossa lição de número 9 fala-nos sobre Jesus declarou ser o Filho do Homem. Esse aqui foi o único título que Jesus deu a si mesmo. Você não vai encontrar nos evangelhos Jesus se chamando de mestre, de rabi ou de qualquer outra nomenclatura. Mas Filho do Homem, Jesus usou essa expressão por mais de 80 vezes nos evangelhos. Por mais de 80 vezes, Jesus fala a respeito de si mesmo como Filho do Homem. E quando ele se chama de Filho do Homem, ele está afirmando a sua característica de Messias, ele está afirmando que ele é de carne e osso, ele é da descendência de Adão, e está dizendo também que ele é aquele que virá para vencer. Então, por mais de 80 vezes, Jesus se intitula Filho do Homem nos evangelhos. Ele se declarou Filho do Homem. É o único título que Jesus dá a si mesmo. Por isso, esse título é tão importante, teologicamente falando, porque foi o único que Jesus se autodeclarou ser, Filho do Homem. De onde vem a expressão Filho do Homem? É muito importante passarmos por isso aqui também. A expressão Filho do Homem, ela tem a sua origem no Antigo Testamento. Se você se lembrar de alguns textos, entre eles o tão conhecido texto de Números, capítulo 23, verso 19, lá no Pentateuco, nós temos aquele versículo tão conhecido, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Salmo 144, verso 3 também. Senhor, quem é o homem para que conheças e o filho do homem para que o estimes? Esses versículos, por exemplo, estou usando esses dois aqui como referência. Por que no Antigo Testamento diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa? E depois no Novo Testamento Jesus aparece dizendo, eu sou o filho do homem. Na verdade, a lição que nós aprendemos disso aqui é que Jesus está afirmando a sua humanidade. Mas ele está dizendo, olha, eu estou mostrando para vocês que é possível vencer ainda na natureza humana. Então ele veio como homem para nos mostrar que é possível vencer ainda na natureza humana, como ele venceu a tentação, venceu o pecado. Então nós conseguimos ver que essa expressão Filho do Homem, a origem dela é no Antigo Testamento. Agora vamos ver aqui outras passagens de Filho do Homem nas Escrituras.
Esse termo filho do homem, ele aparece, o livro que mais aparece no Antigo Testamento é no livro do profeta Ezequiel. Por mais de 90 vezes no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel usa a expressão filho do homem. Sempre que o profeta vai ter uma experiência com Deus, ele retrata como Deus se referia a ele. Filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Filho do homem, ouve a minha voz. Então Deus sempre se refere a Ezequiel como filho do homem, mostrando que o profeta, apesar de ser homem, apesar de ser falho, estava sendo usado por Deus, ok? Então nós temos esse título, filho do homem, sendo usado por Ezequiel para destacar a sua natureza, mas que ainda assim também era usado por Deus. E depois nós vamos encontrar a referência mais importante na forma messiânica de falar no livro de Daniel. Todo mundo conhece Daniel no capítulo 7, verso 13, verso 14, permita-me ler. Daniel relatando uma visão, ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu o seu ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino o único que não será destruído. Então, olhando para esse texto de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, nós vemos que Daniel já dá uma nova conotação para o termo filho do homem. Enquanto em Ezequiel, filho do homem, fala da fraqueza humana, enquanto lá no Pentateuco, no Salmo, fala dessa debilidade humana, da natureza humana, Daniel já apresenta um filho do homem vencedor, que vai julgar as nações, que a ele vai ser dado um reino que não tem fim. Então isso nós temos com muita clareza, com muita certeza que se refere a Jesus. Por quê? Porque qual homem teria autoridade e honra para que a ele seja atribuído o ato de julgar todas as nações? Não tem como ser um homem comum. Só Cristo teria essa autoridade. Então não resta dúvida que em Daniel, quando ele fala de filho do homem, ele está se referindo ao Cristo messiânico. Você vai perceber também, diz que o seu reino nunca terá fim. Qual homem, qual rei teria um reino infinito? Só Jesus. Então não resta dúvida que em Daniel o termo filho do homem se refere a Jesus Cristo, é o Cristo messiânico, é o filho do homem messiânico. E nos evangelhos, nós vamos encontrar esse termo aparecendo 32 vezes em Mateus, 14 vezes em Marcos, 26 vezes no Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando, 12 vezes no Evangelho de João. Em Atos e Hebreus aparece uma vez e 2 vezes no livro do Apocalipse. Então, nós vamos enxergar esse evocativo sendo usado por Ezequiel, vamos vê-lo lá no Pentateuco, nos Salmos, e veremos ele sendo muito usado por todos os 4 evangelistas. Nos evangelhos, nós também temos que observar isso aqui, eu pontuei isso aqui no segundo tópico do segundo ponto, que existe uma separação na forma como Jesus usa o termo filho do homem. Até Cesareia de Filipe, quando Jesus declara para Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, até ali, se você reparar no Evangelho de Lucas, todas as vezes que Jesus se retrata como filho do homem, ele está apontando para a humanidade dele. Mas de Cesareia de Filipe em diante, ele começa a dizer que o filho do homem deveria morrer, mas que deveria ressuscitar. Então essa conotação messiânica, escatológica do filho do homem em Lucas, ela só começa a ser usada com veemência a partir do episódio de Cesareia de Filipe, ok? E no Apocalipse? O filho do homem no Apocalipse. Permita-me ler Apocalipse, capítulo 1, verso 13. João, na ilha de Patmos, ele relata: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Quando João relata essa visão, filho do homem com vestes compridas, cinto de ouro, andando pelo meio dos castiçais, essa visão de João do filho do homem nos lembra o sacerdote do Antigo Testamento. Pelas roupas que ele vê o filho do homem, veste comprida, branca, cinturão de ouro, isso relembra a veste sacerdotal. Então isso nos mostra que o filho do homem escatológico, ele é o mediador. Qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Ser o mediador entre Israel e Deus. E qual o papel do filho do homem na igreja? De Cristo na igreja, ele é o nosso mediador entre Deus e a igreja. E João tem essa visão lá em Apocalipse. Uma segunda ocorrência de filho do homem no Apocalipse está lá, capítulo 14, verso 14, permita-me também ler para ficar mais esclarecido.
Olha o que João ainda relata em visão. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e uma foice aguda na sua mão, no caso, na sua mão, uma foice aguda. Então, quais lições nós aprendemos aqui nessa visão que João está tendo acerca do Filho do Homem escatológico, o Filho do Homem glorificado? Essa nuvem branca que João vê o Filho do Homem, vê Cristo sobre ela, é como se fosse um trono. Então, isso aponta para quê? Para a sua... revela a pureza da sua justiça. Um rei se assenta no trono para julgar. O Filho do Homem, assentado numa nuvem branca, ele está dizendo que a sua justiça, a nuvem branca, pura, sem poluição, sem sujeira, fala da pureza da sua justiça, uma justiça limpa, onde não há engodo, onde não há engano, porque ele julgará os homens na medida certa da justiça. Só ele tem essa justiça correta. A coroa sobre a sua cabeça, em Apocalipse 14, fala da sua realeza. Ele é aquele rei que julgará, que governará sobre as nações e que seu reino não terá fim, visto por Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. João confirma agora Apocalipse 14. O Filho do Homem tem uma coroa sobre a sua cabeça, assentado numa nuvem branca. E o interessante é a foice que está sobre a sua mão. Essa foice na mão do Filho do Homem aponta para o poder que ele tem sobre a vida humana. Então não resta dúvida que o Filho do Homem escatológico, aquele que virá, julgará com justiça e governará para todo sempre. É ele quem tem o controle de toda a vida humana nas suas mãos. O terceiro ponto da nossa lição, para nós podermos encerrar, para podermos concluir, fala-nos sobre a volta do Filho do Homem, porque muitas vezes em Lucas você verá Jesus afirmando que o Filho do Homem voltará. E é muito interessante, porque para falar da gravidade do que será a volta do Filho do Homem, Jesus usa duas gerações como exemplo. Se você ler o texto de Lucas 17, 26 e 27, 28 e 29, Jesus se refere que na volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé, e ele também diz que será como nos dias de Ló. Ou seja, Noé representa uma geração que foi destruída pelas águas do dilúvio, onde todos foram pegos de surpresa. Ló fala de uma geração que foi destruída pelo fogo, Sodoma e Gomorra. O que nós aprendemos com isso aqui? Citando essas duas gerações, eram gerações que viviam suas vidas normalmente, mas estavam numa displicência espiritual. Ou seja, eles não estavam de maneira correta, vivendo de maneira íntegra, tocavam suas vidas como se nada fosse acontecer. E Jesus refere-se a isso em Lucas. Olha, assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar vivendo sua vida na normalidade, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo. Nós temos que tocar a nossa vida, mas o alerta de Jesus é qual? Que estejamos preparados para a volta do Filho do Homem. Como será a volta do Filho do Homem? Nas palavras de Jesus, nós aprendemos que ela será de maneira rápida, será de maneira célere, será muito rápido. Foi Jesus mesmo quem disse que a volta do Filho do Homem se compara como um raio, como um relâmpago, e corta os céus, sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Quando Jesus cita isso, ele está mostrando a velocidade, a rapidez, a celeridade com que a volta do Filho do Homem vai acontecer. Hoje, graças à tecnologia tão avançada, existem câmeras super sensíveis e eles conseguiram gravar, conseguiram documentar a velocidade com que um raio atinge o solo. E eu fiz aqui esse comentário. Eles conseguiram gravar, conseguiram documentar um raio caindo a 1.980 quilômetros por segundo. Para você ter uma ideia, a diferença entre a capital São Paulo e Salvador, capital da Bahia, são 1.962 quilômetros. Ou seja, em um segundo, um raio consegue cruzar de São Paulo a Salvador. Isso fala da velocidade que será também a volta do Filho do Homem. E quando Jesus cita, lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas capítulo 17, verso 32, porque quando veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, olhando para trás, transformou-se numa estátua de sal. Por quê? Porque a mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, mas o coração estava lá ainda. O que Jesus nos ensina com isso? Que nós precisamos estar preparados, não podemos ter o nosso coração preso às coisas desse mundo, porque será de maneira muito rápida a volta do Filho do Homem, e precisamos estar atentos a isso. E um último ponto que nós tratamos aqui na lição é que, além da volta do Filho do Homem ser de maneira célere, rápida, também será de maneira gloriosa. O texto áureo diz que ele virá com poder e grande glória.
ou seja, todos os seus atributos, a sua divindade, a sua glória, o seu poder, a humanidade verá na volta do Filho do Homem. Que a Igreja de Cristo, que eu e você estejamos sempre preparados, atentos, renovando a nossa fé e a nossa esperança. Essa é uma realidade que muito em breve acontecerá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição, permitindo o Senhor.